E aí pessoal, tudo bem? Essa aula tem o objetivo de revisar o conteúdo visto em sala de aula, que foi trigonometria no triângulo retângulo e aplicação da lei fundamental. A gente está começando a aplicar a lei fundamental logo depois de ter visto o assunto de trigonometria no triângulo retângulo. Então, vamos fazer uma revisão rápida e aí eu espero que ajude vocês no dia da prova. Nessa apresentação a gente vai ter uma introdução à trigonometria no triângulo retângulo, definição de seno, cosseno e tangente, a lei fundamental da trigonometria, que foi vista na sala, e a tabela dos valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Por fim, a gente vai fazer um exercício e vai finalizar a aula. Introdução à trigonometria no triângulo retângulo. Existem aplicações da trigonometria no triângulo retângulo. Por exemplo, nas grandes navegações, na engenharia e construção, é necessário usar a trigonometria no triângulo retângulo. E em alguns momentos também na física. Vocês vão ver isso nas aulas de física. Conceito de triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, a definição de triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Aqui a gente tem um triângulo, vocês já devem ter visto esse tipo de triângulo, em que a gente tem aqui, ó, desse lado aqui, um lado, que a gente vai chamar de cateto, né? Mas vocês já devem ter visto isso na sala. Esse outro lado, e um terceiro lado maior, que é chamado de hipotenusa, né? A importância desse triângulo na trigonometria é que a maioria dos cálculos trigonométricos é baseados no triângulo retângulo. Então, a gente vai usar ele como base. Elementos do triângulo retângulo. Como visto na sala de aula, os elementos de um triângulo retângulo são catetos e hipotenusa. Catetos são os dois lados que, juntos, eles formam um ângulo reto. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Também é o maior lado do triângulo. E, além do ângulo de 90 graus, existem os outros dois ângulos que vão ser os ângulos agudos. Por exemplo, a gente tem uns triângulos aqui, um azul, vermelho e um verde. Nesse triângulo azul, os catetos são esses dois lados aqui, ó, que juntos formam um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho o cateto A e o cateto B, tá? E esse lado oposto ao ângulo de 90 graus, o outro lado, ele é o quê? Esse outro lado aqui, deixa eu consertar aqui, fazer mais lento aqui. Esse outro lado aqui, esse outro lado, enfim. Esse aqui é a hipotenusa. Então eu tenho cateto A, cateto B e o C, nesse caso aqui, é hipotenusa. A hipotenusa, ela está na frente, é o lado que está na frente do ângulo de 90 graus. E os outros dois são catetos. Nesse triângulo vermelho, por exemplo, ó, a gente tem hipotenusa, é esse lado maior, que está na frente, daqui até aqui, na frente do ângulo de 90 graus. Aí eu tenho aqui esse lado, é chamado de hipotenusa. Esse lado aqui, posso chamar de A. Aqui, esse lado aqui é hipotenusa. E os outros dois, se eu denominar B e C, eles dois são catetos. Então, os dois lados que juntos formam um ângulo de 90 graus são catetos. O lado que está na frente do ângulo de 90 graus, hipotenusa. No triângulo verde, observe que o triângulo agora está voltado para baixo, inclinado. Não importa como a posição que o triângulo esteja, a hipotenusa está na frente do ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui, esse quadradozinho aqui, foi visto isso também na aula. Esse ângulo quadrado, é um ângulo de 90 graus. E o ângulo de 90 graus, na frente dele, a gente tem
a hipotenusa. Aqui, hipotenusa é o lado A. E os outros dois aqui, B e C, são os catetos. Os catetos juntos formam um ângulo de 90 graus. Definição de seno, cosseno e tangente em forma de fração. Em um triângulo retângulo, como a gente viu na sala, caso eu tenha um ângulo de observação, no caso aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus nesse triângulo maior e um ângulo de observação, o alfa. Tá vendo? Ele é meu ângulo de observação. Vamos supor que o observador está aqui. Isso aqui é um olho. Tá? O ângulo, o lado oposto a esse ângulo, vai ser considerado o cateto oposto. Nesse caso aqui, esse lado do triângulo é o cateto oposto, que está oposto ao ângulo alfa. Esse lado do A até o B é considerado o cateto adjacente. Cateto adjacente do lado A até o B, do ponto A até o B é o cateto adjacente. E a hipotenusa ela nunca vai mudar. É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é esse quadradozinho aqui, simboliza um ângulo de 90 graus. O lado oposto, que é o lado C até o B, ou BC, vai ser a hipotenusa. Então a gente tem agora novos nomes para os catetos, em relação ao ângulo usado. Em relação a esse ângulo alfa, cateto oposto, cateto adjacente, que é o lado do triângulo que toca no ângulo alfa, e a hipotenusa, que nunca vai mudar, é o maior lado do triângulo e oposto ao ângulo de 90 graus. A hipotenusa é oposto ao ângulo de 90 graus, lado oposto ao ângulo de 90 graus. Olha só, a definição de seno é a razão entre cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. Então, seno vai ser seno de um ângulo, nesse caso o ângulo alfa, vai ser có sobre hipo, né? Como visto na sala de aula, cateto oposto sobre hipotenusa. Definição de cosseno vai ser cosseno de alfa, é cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Aqui na sala eu falei com vocês de um macete para a gente usar em seno, cosseno e tangente. Por exemplo, seno é có, lembra de Coca-Cola? Cosseno é K e tangente é Cok. Então, seno é có, que é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é K, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente é có sobre K, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, essas relações a gente vai poder usar dependendo do ângulo que está o observador. Eu vou mostrar alguns exemplos que aí vai facilitar nosso entendimento. Vou mostrar 3 exemplos. Olha só, eu tenho aqui 3 triângulos e vamos pegar um dos ângulos agudos para calcular seno, cosseno e tangente. Por exemplo, em relação ao ângulo de 37 graus. Vou calcular o seno de 37 graus, o cosseno de 37 graus nesse triângulo e a tangente de 37 graus nesse triângulo. Pessoal, aquela formulazinha de seno, cosseno e tangente tem que estar memorizada, tá? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Se você tiver dúvida, você pode voltar um pouco o vídeo e observar essa fórmula. A fórmula é cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto a 37 é o lado oposto a 37, que é o lado 3. É esse lado daqui até aqui, ó. É o lado 3. Então, seno de 37, cateto oposto a 37 é 3, então 3 sobre hipotenusa. A hipotenusa do triângulo, aqui é um ângulo de 90 graus, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é o lado 5. Então, seno de 37 vai ser 3 sobre 5.
Cosseno de 37, cateto adjacente a 37, que é o 4, número 4 aqui. É o cateto que toca no 37, ele é adjacente, quer dizer próximo. Então, vai ser 4, cateto adjacente, sobre hipotenusa, que é 5. E que é a tangente de 37? A fórmula de tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto, que é 3, sobre cateto adjacente, que é 4. 3 sobre 4. Então, de 37 graus, o cateto oposto é 3, o cateto adjacente é 4 e a hipotenusa é 5. Então, basta usar as fórmulas e montar. Em relação ao segundo triângulo, digamos que eu use o ângulo de 30 graus. Minha referência é o ângulo de 30 graus. E é pedido na questão, vou colocar um olhinho aqui, que é o nosso observador, tem que estar lá no 30 graus. É pedido numa questão o seno de 30 graus, o cosseno de 30 graus e a tangente de 30 graus. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. E o cateto oposto a 30 graus, é 3. E a hipotenusa é o lado oposto ao de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é 4. Então, aqui a gente já pode iniciar. Seno de 30 graus é cateto oposto, que é 3, sobre a hipotenusa, que é 4. 3 sobre 4. Cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus vai ser cateto adjacente, que é 2. É o cateto que toca no ângulo, está próximo ao ângulo. 2 sobre a hipotenusa, que é 4. E a tangente de 30 graus, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é 3. E o cateto adjacente é 2. É interessante que nessa próxima questão você pause e tente encontrar o seno de alfa, cosseno de alfa, sozinho, e tangente de alfa, antes mesmo que eu faça. Pause o vídeo e tente encontrar o valor de seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Vamos lá. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto a alfa é 12. Está oposto ao ângulo alfa. 12. Sobre a hipotenusa é 13, que é o maior lado, e é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Esse quadradinho aqui representa um ângulo de 90 graus. Então, o lado oposto, esse lado 13, é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, seno é 12 sobre 13. Cosseno de alfa vai ser cateto adjacente, que é 5, sobre a hipotenusa, que é 13. E tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é 12 ao alfa e o cateto adjacente é o 5. Então, vai ser 12 sobre 5. Cuidado para não atrapalhar cateto adjacente com a hipotenusa. A hipotenusa ela é oposta ao ângulo de 90 graus, então ela não é cateto. Isso aqui é hipotenusa. O outro cateto que toca no ângulo é o cateto adjacente. Tá ok? Lei fundamental da trigonometria. Qual é a lei fundamental da trigonometria? Aqui vai ser apenas enunciado a lei fundamental da trigonometria. O objetivo não é demonstrar a lei fundamental. A lei fundamental é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Essa é a lei fundamental da trigonometria. Sempre que você quiser, sempre que você somar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, vai dar igual a 1. O quadrado do seno mais o quadrado do cosseno desse ângulo, desse mesmo ângulo, vai dar igual a 1. Isso vem do Teorema de Pitágoras. E é importante para a gente prosseguir, dar continuidade nesse conteúdo. Para a gente resolver as nossas próximas questões, é necessário também
além das definições de seno, cosseno e tangente e da lei fundamental da trigonometria, é necessário que a gente saiba a tabela de valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são 30, 45 e 60, como visto em sala de aula. Seno, cosseno e tangente é o que a gente vai ter de informação nessa tabela. Como faz para a gente encontrar o valor de seno, cosseno e tangente? A gente vai fazer desses ângulos notáveis. A gente vai fazer o seguinte. Nessa tabela a gente vai preencher com o número 1, 2 e 3. Dá um espaço embaixo porque vai ser uma fração. Depois, na ordem decrescente, 3, 2, 1. Logo em seguida, a gente vai colocar o denominador da fração de todos, o número 2. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. E a raiz onde não tem o número 1. Onde não tem o número 1. Aqui tem o número 1 e aqui tem o número 1. Eu não vou colocar. Onde não tem o número 1, eu coloco a raiz quadrada. Tem que colocar a raiz quadrada, senão não está correto, tá? E em tangente você vai escrever raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Como visto na sala de aula, tem até uma musiquinha que foi cantada na sala de aula aqui. Não é necessário a gente cantar essa música. Só é necessário que você lembre, ó. É 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1. E a tangente vai ser raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza? Caso queiram ver, tem várias músicas aí no YouTube, lembrando essa tabela dos ângulos notáveis. É só digitar a tabela de ângulos notáveis que vai aparecer. Então agora a gente vai fazer uns exercícios para finalizar a aula. Olha só, um observador vê o topo de um prédio sobre um ângulo de 60 graus. Tem um observador aqui. Ele vê o topo de um prédio. Tem um prédio. Tá? Um prédio. Vamos fazer um prédio aqui. Um prédio. Sob o ângulo de 60 graus. Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. 60 graus. Se ele está a 20 metros do prédio, a distância do observador até o prédio, a base do prédio, é 20 metros. 20 metros. Qual a altura do prédio? A altura na matemática é simbolizada pela letra H. Não atrapalhe com hipotenusa. Aqui nesse caso a altura é H da altura do prédio. Desprezando o tamanho do observador. Despreza o tamanho do observador, tá? A gente só vai levar em consideração a observação. Ele está observando a um ângulo de 60 graus. Então, se eu tenho aqui um ângulo de 60 graus, eu tenho a altura do prédio e a distância do observador até o prédio, eu observo que esse lado é formado um triângulo, né? Esse lado do triângulo, ele é o cateto adjacente, porque é um cateto que toca no ângulo. É um lado do triângulo que toca no ângulo. E não é um ângulo de 90 graus. Tá? Não é a hipotenusa. Porque a hipotenusa é oposta a um ângulo de 90 graus. A hipotenusa seria o que faz esse ângulo ao ele observar o topo. Né? Então esse lado aqui, ó, essa distância do olho dele até o topo do prédio seria a hipotenusa. Mas não é perguntado nada sobre a hipotenusa, eu não vou envolver no cálculo. A distância do observador até a base do prédio é 20 metros. A distância do prédio eu não sei, mas eu sei que isso é cateto oposto. Então, a partir disso, já dá para resolver a questão. Eu tenho cateto oposto, que é um objetivo que eu quero, e o cateto adjacente é um valor que eu quero. Nesse tipo de questão, sempre é bom você pegar um valor que é uma incógnita com um valor numérico. Então, usando o que a gente aprendeu de definição em trigonometria, a definição que tem cateto oposto e cateto adjacente é tangente. A tangente
desse ângulo que eu estou usando aqui nesse triângulo, né? No triângulo foi formado nesse problema. Tangente de 60 graus. Vamos lá, rapaz. Vem cá, mocinha. Tangente de 60 graus vai ser cateto oposto a 60 graus, que é H, sobre cateto adjacente, que é 20. E a tangente de 60 graus, lá na tabela, a gente tem, na última parte, né, tangente é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. A tangente de 60 graus é raiz de 3. 30, 45, 60. Né? É raiz de 3. Raiz de 3 é igual a H sobre 20. Para resolver essa questão, é necessário lembrar da multiplicação cruzada, ou como a gente chama aqui, como a gente chamou em aula, cruz-credo. E também é importante você observar que no denominador do raiz de 3, como não tem nada, você pode botar o número 1. Então, multiplicação cruzada. Ó. Cruz, credo. Você vai fazer essa multiplicação cruzada porque tem uma igualdade de fração. Primeiro traço que você tem é 1 ligando com H. Quando você tem um 1 com H, um número ligando com a incógnita, eu prefiro começar com esse tracinho aqui. 1 vezes H é H. E 20 vezes raiz de 3 vai dar 20 raiz de 3. Isso quer dizer que a altura desse prédio é 20 raiz de 3. E aí a questão está terminada. A altura do prédio é 20 raiz de 3. Cuidado com um detalhe. Se a questão falasse, tome para a raiz de 3 igual a 1,7, que é a aproximação de raiz de 3. Então a gente teria que fazer 20 multiplicado por 1,7, porque a raiz de 3 é aproximadamente 1,7, e nessa questão seria usado a substituição da raiz de 3 por 1,7 no final da questão. E 20 vezes 1,7, vou fazer aqui do lado de cá, 20 multiplicado por 1,7, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 2, 14. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. E somaria esses valores. Isso dá 0. 0 com mais 4, 4. 2 mais 1, 3. Não pode esquecer de pular uma vírgula. Como tem uma vírgula aqui à esquerda, uma vírgula aqui. Isso seria igual a 34 metros. Tá? 20 raiz de 3 ou 34 metros. São duas respostas que são aceitáveis para esse tipo de questão. Olha só, segunda questão. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 10 centímetros. Então, vamos desenhar um triângulo retângulo. É um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui é 10 centímetros. Tá ok? E um cateto, 6 centímetros. Qual o ângulo oposto a esse cateto? Ângulo oposto a esse cateto é esse ângulo aqui de cima. Ele quer saber quem é esse ângulo alfa, sendo que ele me deu o cateto oposto, né? O lado oposto ao ângulo alfa é cateto oposto. E hipotenusa. Se eu tenho essas duas informações, cateto oposto e hipotenusa, eu posso ir lá para a tabela de seno, cosseno e tangente e observar quem é que tem cateto oposto e hipotenusa. Lembrando de seno, cosseno e tangente, porque seno é seno de um ângulo alfa, é cateto oposto có sobre hipotenusa, eu posso dizer que o seno do ângulo alfa é cateto oposto, que é 6, sobre a hipotenusa, que é 10. Usando essa fórmula, e lembrando que 6 sobre 10 é o mesmo que 0,6, eu tenho que seno de alfa é igual a 0,6. 6 sobre 10 é 0,6. E eu quero descobrir qual ângulo que tem o seno igual a 0,6.
Para resolver essa questão, é necessário que a gente use essa tabela. Essa tabela é disponibilizada quando tem esse tipo de questão, tá, gente? Eu quero um seno que tenha o valor 0,6. Observe aqui em cima, eu tenho seno, cosseno e tangente. Nesse caso é o seno, né? É o seno que nos importa. Então, vou pesquisar aqui na tabela onde tem um seno 0,6. 0,5, 0,57, 0,6 aqui, ó. Então, esse é o mais próximo de 0,6, é 0,6018, que é 37 graus. Então, aqui nessa tabela, é uma tabela que era usada muito antigamente, o seno de 37 graus é 0,6018, que é o mais próximo de 0,6. Logo, esse ângulo alfa, o alfa, é aproximadamente muito próximo de 37 graus. Atenção nessa questão, não precisa de muito cálculo, é só observar quem é o cateto oposto, hipotenusa, substituir na fórmula de seno e pesquisar na tabela que vai ser disponibilizada na prova. Para terminar, aqui a gente tem uma questão que ela diz o seguinte, que seno de alfa é 4/5. E aí a gente quer calcular o cosseno de alfa e a tangente de alfa. Se eu tenho que seno de alfa é 4/5 e eu quero encontrar cosseno de alfa, eu vou usar a lei fundamental da trigonometria. Seno de alfa ao quadrado, seno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa, é igual a 1. Usando a lei fundamental da trigonometria e sabendo que seno de alfa é 4/5, eu posso substituir em seno ao quadrado de alfa. Isso quer dizer que 4/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. 4/5 ao quadrado é o mesmo que 16 sobre 25, porque 4 ao quadrado é 16 e 5 ao quadrado é 25. Se você tem dúvida como elevar ao quadrado, pesquisa um vídeo no YouTube explicando como fazer essa potenciação, esses valores elevados ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Aqui virou uma equação do primeiro grau. Então, a incógnita vai ficar de um lado, eu vou deixar no primeiro membro, e os números no segundo membro. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E esse 16/25 muda de membro. Aqui na frente é como se tivesse um mais, que não tem sinal. Quando ele muda de membro, ele vai ficar negativo, menos 16/25. Eu ensinei na sala um método fácil de fazer 1 menos 16/25 e eu vou fazer aqui também. Para você resolver 1 menos 16/25, pode usar o MMC, mas eu não vou usar o MMC, eu vou usar um método um pouco mais rápido. Você multiplica por esse 1 e subtrai com 16. 25 vezes 1 é 25. Menos 16, repete o 16 e faz um traço um pouco maior com o denominador que você repete, que é 25. Repete o 25. 25 menos 16 vai dar 9. 9 sobre 25. 25, né? Menos 16 dá 9. Dá para você fazer isso aí com calma, pausa o vídeo, faz essa conta. 25 menos 16 é 9. Então, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 9/25. Então, esse valor, esse ao quadrado, a gente nas nossas aulas a gente tem feito dessa forma, né? Eu já expliquei o porquê, mas a gente tem feito o seguinte: cosseno de alfa, esse valor ao quadrado muda de membro como raiz quadrada. A raiz quadrada de 9/25, já expliquei o porquê de poder fazer isso. E também expliquei do porquê não ter mais ou menos. Aqui o correto é ter mais ou menos. Mas como a gente está usando só ângulos agudos, por enquanto eu vou admitir apenas os valores positivos. Então, não precisa botar o mais ou menos. Você vai botar aqui que cosseno de alfa vai ter o resultado positivo. A raiz quadrada de 9/25 é 3/5. Pronto.
Então a gente acabou de encontrar o cosseno de alfa, que é 3/5. Falta encontrar a tangente de alfa. Eu disse na aula, nessa aula não disse anteriormente, mas vou falar agora, que a definição aqui de tangente de alfa vai ser seno de alfa por cosseno de alfa. Fazendo essa divisão, eu vou encontrar a tangente de alfa. Então, tangente de alfa é seno de alfa, que está dito lá no início da questão, que é 4/5, sobre cosseno de alfa, que é 3/5. Foi descoberto, está aqui embaixo, ó, cosseno de alfa 3/5. Para fazer essa divisão, eu pedi que vocês lembrassem de uma frase: conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso de 3/5, que é 5/3. E nessa multiplicação eu tenho o mesmo valor no numerador e denominador. Pode cancelar. 5 dividido por 5 é 1. Então, 1 vezes 4 é 4 e 3 vezes 1 é 3. Então, 4/3. Logo, a tangente de alfa é igual a 4/3. E, por fim, para concluir, a gente viu um conteúdo importante da matemática, que foi esses fundamentos da trigonometria e as funções de seno, cosseno e tangente. E a importância para os estudos futuros, por exemplo, em física e cálculos mais complexos. Eu espero que tenha ajudado vocês para avaliação. Beijo, um abraço.